Olá, você está assistindo mais um Simplesmente aqui na TV Carol Gondalini. E eu sou a Carol Gondalini. Eu sou a Aline de Las Boas. Eu sou a Hilda Winter. E hoje estamos aqui com uma super convidada, Elaine Queiroz, que no mês das mães é uma super mãezona e vocês vão conhecer. E nos deu a honra de estar aqui e vai contar um pouquinho desses perrengues chique aí. Então se apresenta, por favor. Primeiramente, obrigada pelo convite. Eu sou Elaine Queiroz. Eu sou terapeuta integrativa, mentora de mulheres e sou mãe de 5. Uau! A louca! Uau! A louca! Parabéns! E aí, nossa, é incrível! Parabéns! Tive 5 gestações, hoje 4 filhas vivas e um anjinho que toma conta de todos nós. A minha filha mais velha tem 25 anos, a outra tem 19, outra 18 e uma pequena de 6. Misericórdia. Então você passa em todas as fases, Tenho filha em todas as fases. São todas meninas. O universo feminino reina dentro de casa. As mulheres. Casada. Sou casada, todas são do mesmo casamento. Estamos juntos há 29 anos. Já enfrentamos muitos desafios. Mas estamos firmes e fortes aí. Então vocês estão entendendo porque ela foi a nossa convidada, uma sugestão da Aline, para que você viesse. A gente está muito feliz com a tua presença, porque no mês das mães, já passou o Dia das Mães, mas esse programa está sendo passado agora, né, em maio, para que a gente entenda que a maternidade tem aquele rótulo, ai, que lindeza, não é assim. Então, entendendo, primeira coisa, o que é uma terapeuta integrativa e mentora de mulheres? Você fez isso porque você teve 4 filhas, você já trabalhava, você... Olha, assim, trabalhando desde sempre, meninas, fique à vontade, hein? Terapeuta integrativa porque eu tento ver, né, o ser humano de forma integrativa, na sua viés física, emocional, psicológica, espiritual, né, todos os campos da vida da pessoa. Mulheres, as coisas foram acontecendo na minha vida. Então eu fiz magistério, depois eu fiz psicologia. E sabe quando a coisa vai caminhando? Depois eu fui tendo as filhas. E naturalmente esse campo foi sendo construído. Não foi uma coisa que eu intencionalmente construí. Foi sendo construído naturalmente, as amizades, né? A procura profissional sempre foi 90% mulheres. Foi um chamado para você. Foi, né? As coisas foram acontecendo e hoje eu atendo homens, né? Rapazes, tudo, mas 90% do público com o qual eu trabalho é o público feminino. E acabei me especializando aí na linguagem do corpo, enfim, do emocional feminino. Que eu não sei, né, meninas? Eu acredito, assim, a mulher, ela tem uma instabilidade emocional durante a vida por hormônio, não é isso? Uma dinâmica diferente, né? Então, assim, é mais difícil. E uma das alterações, eu acho que é a maternidade. Muda demais. Elaine, seja bem-vinda. Vai agregar demais aqui o nosso papo. O papo de menina, o papo de mulher, né? Que você tem na sua casa, que você tem no seu cotidiano, no seu dia a dia. É diferente quando entra um homem no dia a dia? Por exemplo, seu esposo chega de noite e tem um jantar, e como que muda o papo ou vai fluindo e vai... Olha, ele que chegue junto. Na minha casa foi sendo construída naturalmente. Meu marido, por sorte, não sei, é um homem um pouco diferente nesse aspecto. Então é um homem que conversa de todos os assuntos, não tem assunto proibido, mesmo quando as filhas começaram, né, a parte de desenvolvimento afetivo, né, que muitos homens se sentem ameaçados, com ciúme, essa coisa toda, ele não tem. Então na minha casa nunca teve assunto proibido. A mesa da cozinha é o lugar onde sai todo tipo de conversas polêmicas. Por quê? Porque tem a diferença, né, de geração, de pensamento. Elas são mulheres mais livres do que nós fomos, né? Apesar da diferença, por exemplo, da minha filha mais velha para mim é só 20 anos. Se você pensar, não é tanta diferença. Da minha mais nova são 40. Vamos ver daqui uns 10 anos como é que vai. Quando ela tiver com os 16 e eu com 56, como é que vai ser, né? Não é? Aí vamos ver como é que vai ser a pegada da coisa. Mas então, assim, ele participava de todas as conversas,
não tem assunto proibido. É lógico que a intimidade nós, entre mulheres, é um pouco diferente, porque tem coisa que eles não entendem exatamente, né? Da nossa ciclicidade, né? Essa coisa toda. Mas em casa é super tranquilo, assim, o diálogo. A Hilda também, né? A Hilda tem 2 meninas. Então, Duas quando meninas. a menina fala pra você, eu não estou bem, a mãe entende melhor que o pai. Sem dúvida. E muitas vezes, assim, ela nem chega no pai. Elas nem chegam no pai. Não por maldade ou por qualquer problema. Mas é que elas sabem que a gente dá conta do recado, né? Porque a gente já passou por isso, né? E a mulher, por si só, ela já obedece vários papéis. Então, assim, na sua fala, eu fiquei imaginando, né? Você tem 4 meninas, né, em idades diferentes. Então, assim, quantos papéis você ocupa dentro de casa? Porque uma coisa é a necessidade de um filho, de uma filha de 6 anos, 7 anos. E outra coisa de 19, é a necessidade de 20. de uma filha de 19, né? Contando com o masculino também. Sim. Né? Então, quantos papéis você tá de parabéns? E é o foco da nossa entrevista hoje. Você obedece, da né? mãe, né? Essa mãe que trabalha, que não parou. Não parei de trabalhar, nenhuma gestação, não parei. E como foi conciliar? Então, assim, na primeira gestação, eu era bem nova. Então, eu trabalhava e fazia faculdade. Mas não parei faculdade, não parei trabalho. Eu tenho uma rede de apoio, então eu sempre tive minha mãe, minha sogra, né, perto. Então, isso facilitava, né, muito. Eu tinha sempre uma rede de apoio, mesmo o meu marido. Então, assim, isso conta muito, né? A gente vê, eu sei que não é a realidade da grande maioria das mulheres, infelizmente, né? Muitas são mães solo, tem um outro perfil completamente diferente e precisam fazer escolhas diferentes das que eu pude fazer, né? Então, tive gestações tranquilas, então sempre trabalhei até o finzinho para poder depois ficar um tempo com as bebês, né? Da segunda para frente, eu já estava numa vida um pouco mais autônoma, né? Como prestadora de serviço, não trabalhava CLT. Então, eu ia voltando aos poucos, eu levava uma pessoa para me ajudar a olhar enquanto eu ia para os atendimentos. Então, eu levava aí nos intervalos dos atendimentos, eu continuava amamentando e eu ia ajustando a rotina, sempre com a maternidade e o trabalho. Não é fácil, não é fácil. Somente da segunda para frente, porque aí, quando veio a segunda, eu tinha uma de 6 e é pequenininha. Aí, logo depois, eu estava desmamando a segunda quando eu engravidei da terceira. Aí ficou 1 ano e meio de diferença. Aí foi punk. A tua psicologia te ajudou? Não, porque a gente falou que o santo de casa não faz milagre. Olha, né, em alguns aspectos sim, em outros não. Eu vou te dizer que em alguns aspectos ela até foi motivo da chibata, porque assim, na teoria a gente sabe o que é preciso fazer, né? Mas a gente é mãe, a gente é mulher, é pessoa, tem as nossas feridas, tem as nossas questões que no dia a dia afloram como qualquer outra pessoa. Uma coisa é olhar de cima. Exato. Então, mas aí eu era mãe e depois vinha a psicóloga e falava, você não devia ter feito isso, porque você sabia que você devia ter feito. Por que você falou desse jeito com ela? Entendeu? Então, em alguns aspectos, eu brinco que até era mais complicado. Mas em outros, nos dá ferramentas e dá uma linguagem para entender. E como eu sempre tive esse interesse, né, pela psicossomática, pelo mundo holístico, tudo, de entender os outros sinais, que não só os verbais, que não só aquilo que tá tão na cara, sabe? De puxar aquela conversa, tô percebendo você assim, 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 trazer os assuntos. Então, nesse aspecto, eu acho que o meu conhecimento técnico, profissional, me ajudou sim. Porque a gente sabe exatamente o que está acontecendo, né? Às vezes a sua reação não é compatível com o seu conhecimento, mas você sabe exatamente o que está acontecendo, que fase você está vivendo, o que você tem que fazer. É que no automático da situação, você acaba não
não utilizando as ferramentas que você tem. Sim, Até porque você não está cumprindo aquela função naquele local. Exato. Entendeu? Então, assim, você acaba sabendo sim o que tem que fazer e tal. Mas às vezes, né, dá uma escorregada. Mas a gente não consegue ir na todas prática. elas, tirando a mais nova, que está com 6 anos, ou estão passando ou já passaram por processos terapêuticos com outras profissionais. Todo mundo deveria fazer terapia, gente. Então, assim, Sim, né? isso Sim, é uma eu acho. coisa É um equilíbrio. desde a adolescência, mudanças, né? Cada um, né? Eu acho que todos que somos mães aqui, um filho a gente educa da mesma forma, né? Mas o olhar e a atenção é diferente. Pro Enzo e pro Henry, na casa de vocês também deve ser a mesma coisa. Eu vou fazer 2 perguntas pra você, já que você tem um monte. Quando fica doente, é todo mundo junto? Aquele perrengue. Ela já quer aproveitar aqui pra fazer consulta grátis. Vai, tô entendendo. Vamos lá. Continue. E quando, assim, por exemplo, só mulheres, algumas sofrem de TPM e outras não. Coitado do pai. Todas ficam menstruadas. Não. Você tem tela? A pergunta é: você tem grade e tela nas janelas? Olha, Seu marido sofre esse rota de meu marido sabiamente construiu um escritorinho no medícula no fundo da casa. Inteligente o cara. Então Ele sai de cena por dentro. Os livros do computador, o ar-condicionado dele, ele, ó. Gente, Quando tá aquele vucu-vucu, aquele falatório. Ele é uma pessoa sábia. Em casa todo mundo Não, imagina, fala ele fica no muito. olho do furacão, né, gente? Vamos o olho do furacão. Com mulheres, o mais engraçado é que a mulher, ela tem os problemas, os perrengues. Pra você que tá assistindo, às vezes é só casada e tem um pet, é mãe do pet, mas o pet fez cocô no tapete, o marido não quer limpar. Então, assim, todo mundo tem seu perrengue, mas a gente tá falando de uma coisa que é importante. Quando a gente tem os filhos, saber lidar, são muitos altos e baixos. E às vezes a pessoa, como eu disse, que tá assistindo tem um filho, e aí mas eu só tenho um, não importa, é o que eu falo. Gripe na casa da gente é doença. Quando o teu filho der problema, é um super problema. Não importa que ela tem 4, eu tenho 3, 2. Então, assim, cada um com o seu problema. O importante é saber lidar. Porque aquela coisa bonita de revista, Instagram, como todo mundo tá falando, e tá tudo bem. Se o teu pós-parto é lindo, você ficou magérrima. Se o teu não foi, você ficou gordinha. Se você teve depressão, eu tive na 2ª gravidez, terrível. Foram 2 anos de depressão pós-parto, com síndrome do pânico, e eu me cobrava. Poxa, mas como que eu não tô feliz? Então é tudo isso, a maternidade engloba muito mais. Hoje eu falo que o meu melhor papel é mãe. Eu amo, e assim, eles me mandaram, até me emocionei no Dia das Mães com tanta coisa assim, eu quero ser metade do que você é pra gente, então assim, coisas profundas, que isso já fez valer a pena. Eu sou pedagoga, não sou psicóloga, vocês não têm que ter uma faculdade. Formação, não. Mãe nasce, o filho nasceu a mãe. Exatamente, né? Isso é uma coisa interessante, é uma construção. Então, assim, por mais que se fale muito do instinto maternal, que a gente sabe que não é tão assim, tem gente que tem gente que não tem. Sim. Né? Não é uma Isso coisa, mesmo. apesar de ser biológico do nosso corpo, Da mulher. reproduzir, não é tão simples assim. E tem a né? cobrança, E né? é Você uma tem que ser uma mãe exemplar. É uma você tem que ser uma mãe construção. bonita, você tem que saber educar, né? Você tem que estar lá o tempo todo. É uma construção no dia a dia. A gente aprende a ser mãe sendo. Não tem mágica, né? E para quem tem mais de um filho, como a Aline falou, cada filho tem uma demanda diferente, cada filho tem uma personalidade, responde aos seus estímulos de forma diferente. Então, com um você precisa agir de um jeito, com o outro você já tem que agir de outro, já não tem as mesmas respostas. E são os grandes desafios. São, né? Porque cada um é de um jeito. Saiu da mesma barriga, mas cada um é de um jeito. Te desafia, né? De um jeito. E assim, de alguma forma, cada filho nos traz a possibilidade de aprender coisas diferentes. Se a gente se permitir, né, sair desse lugar de uma educação que a gente teve, os pais só ensinavam, os pais só doavam, e você se permitir receber e fazer uma troca, a gente pode aprender muito com os nossos filhos. Muito. Sim. Né? Em cada fase. Eu brinco que é pior do que videogame. Quando você tá ficando craque naquela fase, muda de fase. Muda de fase. E aí você não tem mais ferramenta, já mudou tudo. E Cadê agora meus bolos?
Você sabe O que eu faço agora? Uma confusãozinha com o Enzo. E aí eu parei o carro, né? E falei assim, ou eu desço ou você desce. Aí ele, mas você não sabe me dar a resposta? Eu falei assim, não, eu também nunca fui mãe de 14. É a primeira vez, eu tô aprendendo também. Se eu falar sim, pode ser que seja não lá na frente e a gente vai se dar mal. Então a gente parou, brigamos, discutimos, gritamos. Eu aprendi aquele dia. Você tem que parar e discutir com ele, porque ele também pode te ensinar, como você falou. Pode ser que uma criança de 14 anos tenha uma habilidade Sem dúvida. mais rápida, porque a gente só pensa eu acho que você pensa quando você está falando do seu filho, é daqui 2 anos. Não é para imediato, e eles querem imediato. A gente também foi assim, né? Imediatista. E como mudou. Ainda bem que a gente tem esse programa, ainda bem que a gente tem informações, porque na época que eu fui mãe, eu não tinha programas para fuçar, para me ajudar na depressão. Ou era ouvir Padre Marcelo na rádio, pedir para alguém rezar na igreja, a gente não tinha. E quando você ouvia alguém falar, eu tive e curei, ai, que alívio, era isso, a gente precisava. Principalmente um lugar onde se fala de maternidade real, né? Porque sair desse lugar da maternidade ideológica, né? Você vai enxergar que é essa bênção daqui a um tempo. Quando você acaba de gerar, que você tá 40 dias com a perda de sangue, fraca, o neném quer mamar, não pega direito, machuca o bico, não adianta falar que lindo, você posta o mundo colorido, né? Gente? O mundo colorido, não é bem assim, né? Eu até estava assistindo uma palestra com uma psiquiatra, Ana Beatriz, e ela falava assim, gente, não se visita uma mulher, né, que teve bebê com 15 dias de vida. Não se visita, né? Porque assim, é passado para essa mulher um mundo muito colorido. E na verdade não é. Você acaba assim, numa fração de horas, começa a vivenciar coisas que você nunca, né, vivenciou. Então assim, você entra na maternidade, você não vai dormir nunca mais. Nos próximos meses, você não dorme nunca mais. Nos próximos 25 anos, assim, mas passa. A gente tá te animando. Tem um filho. Não, é brincadeira. Eu dizia, filho, depois dos 3 anos melhora muito. O quê? O trabalho físico, de você ficar, não sobe aqui, porque aí ele já se torna um pouco mais independente. Você já fica ereta. Você já começa, Mas as preocupações... Mas a preocupação sempre. É eterna, é eterna. Se você tem um filho, você tem medo que ele vai numa balada e batem nele. Porque ele é bonito, já vi isso? O cara era muito bonito, apanhou. Se você tem filha, você tem medo que coloque um Boa Noite Cinderela. Ou seja, aí a gente vai entrar em outro assunto que vai ser fé, que vai ser orar por eles, porque só uma a divindade ali para cuidar. Mas, assim, hoje a gente já vai quase encerrar aqui o nosso programa. A gente vai ter muito para conversar com essa terapeuta integrativa. Acho que você pode voltar para outros momentos para que a gente converse sobre outras coisas. Sim, com certeza. Será um prazer voltar com outros papos, trazer outros. Eu só queria aproveitar e fazer uma ressalva. Nós somos mães, mas antes de sermos mães, somos mulheres. Então, a maternidade é talvez uma das funções e dos papéis mais nobres, se é que a gente pode dizer assim, da nossa vida. Mas a gente só pode ser mãe sendo gente, sendo pessoa. Então, que a gente aprenda a colocar máscara primeiro na gente e depois nos filhos, que a gente tenha os nossos momentos de autocuidado, de amor próprio, porque a gente precisa estar bem para ser uma boa mãe. Não dá para ser uma boa mãe se a gente não estiver bem, né? Eu não sei vocês também, para encerrar, nós somos a base da família, a mãe, a mulher principalmente. E quando a mulher não está bem, a casa contamina não está tudo, bem. né? É a coluna de sustentação de um lar. Nós sustentamos a mulher. a alegria, nós somos a fortaleza, nós somos o dinamismo, né? Nós somos o planner, né? A rotina, nós somos tudo. Então, quando a gente está em pé, a gente está bem, todo mundo à nossa volta. E quando racha o entorno. É sempre assim. Mas ao mesmo tempo nós podemos pedir ajuda. Sim, com certeza. Abrir a janela e falou, nós somos mulheres, não esqueçam do marido, coitadinho, ele fica amamentando, ele fica aquela
da cara que caiu do caminhão de mudança. Lembra que você tem um marido que acabou participando desse ato para esse bebê nascer, não é mesmo? Gente, porque é isso, essa gestão. A gente até anotou aqui a dinâmica familiar. 4 filhos, marido, profissional. Olha, eu vou fazer uma camiseta com a sua foto. O próximo programa a gente vende camiseta. Olha, a primeira coisa é entender que a gente não dá conta de tudo 100%. Não. E nem precisa, né, Elaine? E nem precisa. Exato. Né? Eu acho que aí é a grande pegada. Exato. Não precisamos dar conta de tudo. Não sabemos tudo. Não. Então a gente tem sim que procurar ajuda, temos sim que gritar, temos sim que... Socorro! Eu não tô aguentando. A gente não é obrigada a dar conta de tudo, porque é muita coisa, Exato. né? Então abraçar o papel é joia, mas assim, a gente não precisa abraçar tudo, fazer tudo, né? Então tem as mulheres, muitas mulheres que eu conheço, elas têm esse papel, né? De querer abraçar tudo. Não precisa, breca, pede ajuda, não tem problema, né? Não tem problema nenhum você pedir ajuda para o seu marido, para sua sogra, para sua mãe ou para uma pessoa que esteja te ajudando aí ao seu lado, uma amiga, enfim, não importa. Porque assim, mulher, eu sempre falo isso e eu acho que a gente combinou, é a coluna de sustentação de um lar. Trincou, respinga em todo mundo. É isso mesmo. Né? Então, assim, é um papel muito importante que a gente exerce dentro de casa e na sociedade, eu penso assim. Então, assim, como devemos ficar atentas a algumas coisas que acontecem na vida da gente, Exato. né? Nos diversos papéis que a gente obedece. Com certeza. Você é o máximo, da próxima vez a gente tem muito pra conversar. Agora eu vou falar com o pessoal que tá em casa que não se inscreveu, porque esse vídeo dá para ser assistido sem se inscrever. Você ainda não se inscreveu? É só clicar. Se você tem Gmail, Facebook, clique em inscrever-se, já se inscreve, aciona o sininho para conhecer esse papo, outros papos que virão, para que vocês também nos sigam. Vou colocar aqui os Instagrams. E vou dizer para vocês, compartilha depois esse vídeo para alguém. Eu quero agradecer a Pane Padaria, que fornece aqui o nosso estúdio, por enquanto nós estamos aqui, com muito carinho, com um cafezinho gostoso, com um pãozinho de queijo que a gente já comeu. E é isso. A semana que vem tem mais. Gratidão pela tua presença. Obrigada, Obrigada pelo convite. Enriqueceu aqui. Foi o máximo. Viu? Obrigada. Prazer em te conhecer também. Obrigada. E é isso. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau, obrigada.